Olá, boa tarde. Ela foi criada para dar transparência e limites às ações do governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Mas 13 anos depois de ter sido promulgada, a Lei de Responsabilidade Fiscal ainda apresenta brechas e muitos estados e municípios pelo país afora não cumprem a lei. Em Pernambuco, tem prefeito cortando despesas para pôr a lei em prática. Só que agora surgiu um projeto de lei complementar, o 238, que já foi aprovado na Câmara no último dia 23, e muda os índices de correção de dívidas de estados e municípios para com a União, além de autorizar o recálculo dos débitos. Será que isso é bom ou vai piorar ainda mais a situação financeira de estados e municípios? Um outro assunto em pauta no ponto de vista de hoje é a política e o futuro de Pernambuco. Esses dois temas serão analisados pelo ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco, com quem eu converso agora. Boa tarde, né? Boa tarde, ex-governador. É um prazer tê-lo aqui novamente, viu? Prazer. Boa tarde aos telespectadores. Olha, o senhor foi presidente, isso há 13 anos, o senhor foi presidente da comissão especial que cuidou, que tratou, elaborou a Lei de Responsabilidade Fiscal. O senhor podia imaginar que tanto tempo depois essa lei pudesse ser, digamos assim, até o calcanhar de Aquiles de muitos políticos, governadores e prefeitos? Bom, a gente, na época que nós discutimos, durante 2 anos, muita discussão, muitas audiências públicas, nós imaginávamos que seria um divisor de águas, e realmente foi. Antes e depois da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em segundo lugar, a luta que nós tivemos para mostrar que responsabilidade fiscal tinha que dar voto. Ou seja, tinha que haver uma mobilização do povo aprovando os gestores que cumprissem a responsabilidade fiscal, porque aí ganha todo mundo. O Estado não produz dinheiro, arrecada. Os orçamentos devem ser respeitados, porque você tem receita e despesa. Para quê? Para que haja uma margem para você investir em educação, em saúde, e não consumir todo o orçamento com as despesas de custeio, né? Que as máquinas públicas inchadas consumiam um volume significativo de recursos, com dívidas, com juros e com despesa de custeio. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pôs um fim a isto, mas criou uma pedagogia, criou um conhecimento. Os tribunais de contas hoje do país inteiro, municipais e tribunais de contas estaduais e o Tribunal de Contas da União, têm a lei como um norte a seguir. E aí a própria sociedade acordou e viu que irresponsabilidade fiscal significa perda de recursos, significa inflação alta, punição, sobretudo aos mais pobres. Mas parece que muitos políticos não aprenderam direitinho, não estudaram bem o dever de casa, porque poucos estados e municípios, de fato, eles cumprem e levam ao pé da letra a lei. Não cumprem a totalidade, mas as linhas mestras da lei eles cumprem, até porque os tribunais de contas estão atentos. Depois da entrada em vigência da lei, já mais de talvez 200 ou 300 livros sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a ser matéria obrigatória nos cursos de finanças públicas, nos debates de administração pública, de gestão eficiente, de meritocracia. Então tudo isso foi criando um caldo cultural, porque tinha que haver uma mudança de cultura. Era aquele lema antigo, era: nós governamos o primeiro ano para pagar as dívidas do governo anterior. O segundo e terceiro ano e o quarto ano, né, criar uma opção de dívida para deixar o pepino para o outro. E aí tem as chamadas restrições de fim de mandato. O outro era: não tem problema, Estado enverga, mas não quebra. Quebra. Né? Nós temos que admitir que o Estado, o município, essa harmonia, esse respeito ao orçamento, traz um grande beneficiário, que é o povo, sobretudo aqueles que têm menos recursos, que não vão pagar o preço da inflação e da irresponsabilidade administrativa. O que o senhor acha que ficou faltando na lei? Eu acho que você deveria ter, na regulamentação do Conselho de Gestão Fiscal, que está previsto na lei, aliás, está inserido na lei, Conselho de Gestão Fiscal, é a premiação dos melhores. Ou seja, as prefeituras, os estados que estiverem cumprindo rigorosamente a Lei de Responsabilidade Fiscal,
eles estão na fila, em primeiro lugar, para receber recursos voluntários da União. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Mas tem que acontecer. Eu acho que nós vamos ter eleição no próximo ano. É um tema interessante para toda a sociedade, para todos os movimentos sociais, exigirem dos candidatos a governador, a presidente da República, a prefeitos, quando for na outra eleição, mas agora governadores e candidatos, que se comprometam publicamente a obedecer à lei de responsabilidade fiscal. Sim. Isso tudo é um movimento, uma cultura você não gera de um momento para o outro, mas os resultados nesses 13 anos já são altamente positivos. Muita gente está respondendo processo, muita gente está impedida de se candidatar em função da lei. O senhor acredita que o governo federal foi o primeiro a não cumprir a lei de responsabilidade fiscal, ao de repente fazer repasses ainda para alguns estados e municípios, por exemplo, com o PAC, a verba que veio do PAC? Olha, havia já na época uma oposição, não é, a esses princípios da lei. Claro que a lei foi aprovada por ampla maioria, mas teve 80 e poucos votos contra. O PT votou contra na época. Ficou contra, depois o ministro Palocci, o ministro da Fazenda, reconheceu que a lei era um grande esteio para a estabilidade das finanças públicas. Mas ficaram ecos, não é? Aqueles que eram contra, trabalhavam em silêncio, ainda hoje muitos permanecem contra. Então diz, não, há um fator muito limitante, nós precisamos ter margens, nós precisamos flexibilizar a lei, nós precisamos não ter esse rigor todo com a responsabilidade fiscal, porque afinal de contas nós temos que investir, mas muitas vezes você não investe, não tem recurso para investir, porque tem uma péssima gestão. Muitas vezes você não tem recurso para investir, não tem recurso para investimento, porque gasta muito no custeio, não é? Porque não tem um controle dos gastos eficiente. Tanto prova isso que no mesmo país, no Brasil, estamos nos referindo ao Brasil, a região Nordeste, você tem dezenas, centenas de municípios que obedecem à lei e tem outros que não obedecem. Você tem estados que obedecem e outros que não obedecem. O que quer dizer o seguinte, não estou falando aqui na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá. No próprio país tem municípios que obedecem, tem Ministério Público, o Ministério Público está de acordo com os padrões, não é? Os tribunais de contas. Então, se você tem dezenas de municípios e estados, mais de 5, 8 ou 10 estados que obedecem, os que não obedecem é que estão errados e não os que estão obedecendo. Exatamente. Ou seja, a lei é possível de obedecer, deve ser obedecida, até porque existem também dezenas, se não disser, de centenas de prefeitos que foram reeleitos obedecendo a lei. O senhor é contra essa lei complementar, apesar dela ter sido já aprovada, mas que a presidenta deve voltar atrás? Eu sou contra essas iniciativas que têm como objetivo flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal. O que iria acontecer se de fato ela entrasse em vigor? Ela entrando em vigor, você iria aumentar o teto de endividamento, consequentemente fazer com que prefeituras como a de São Paulo, que está já atolada em dívida, não poderia mais, ao invés dele atuar dentro de uma política, o prefeito fazer uma série de restrições, de cortes, para adequar a prefeitura nos rigores da lei, consequentemente na lógica da boa administração, tem capacidade de se endividar mais 16 bilhões. Quem, tendo possibilidade de se endividar em mais 16 bilhões no ano eleitoral, vai optar por corte. Né? Então, ninguém vai. Então, felizmente já há um movimento, sobretudo também promovido pelo próprio mercado, enxergando riscos de que se o país não cumprir as normas que regem a boa gestão financeira, o país pode entrar num risco grande de perder a classificação de investimento, o grau de investimento. Isso é muito ruim para o país. Apesar assim de alguns estados, né, e municípios estarem endividados, o senhor citou São Paulo, que tem uma dívida aí absurda. Corresponde a 57% do total da dívida dos municípios do país, só São Paulo. Olha, é muito grande, é muito dinheiro. Aí, o senhor acredita que isso tem atrapalhado, ou até que ponto, ou não, influenciado no crescimento aí do país, e principalmente dos estados do Nordeste, e precisamente aqui no estado de Pernambuco? Não, eu acho que não há uma interferência direta em termos do crescimento. Há uma série de medidas. A lei de responsabilidade fiscal não é um remédio
completo para tudo. O que é que você teria que a reforma tributária que não foi feita, a reforma política que não foi feita e uma série de correções que você tem que fazer para que o país retome um ritmo de crescimento. Há uma influência da questão internacional, há uma influência, mas se você faz o dever de casa, para usar uma linguagem mais simples, você obtém êxito, não é? Você tem uma margem maior de você criar segmentos. O Brasil não investe 5% do que arrecada em infraestrutura. Ou seja, não tem capacidade de investir em nada. A gente chega ao fim de mais um ano com só projetos, né? Para ser, a discutir ali, que o senhor colocou, a questão tributária, que é uma carga muito pesada, não só para prefeitos, para os empresários, e o país não cresce. A gente patina, anda e parece que está sempre morrendo na praia. Sempre vivendo de esperança e de promessas. Apesar de uma carga tributária alta, a capacidade de investimento, não é? Para você corrigir o problema, esses gargalos das estradas, das ferrovias, da irrigação e uma série de outras coisas absolutamente emergenciais, a capacidade de armazenamento, você com a safra gigantesca de grãos, às vezes safra de grãos, vamos bater o recorde. Por quê? Não há capacidade de investimento. Por que não há capacidade de investimento? Porque você não controla o custeio. Gasta-se demais e gasta-se mal. Gasta-se muito e gasta-se mal. Não sobra dinheiro para investimento. Aí a lei de responsabilidade fiscal vem e diz, você não pode gastar mais do que arrecada e muito menos gastar mal. E é preciso que a sociedade como um todo, sobretudo no ano que vem, que é ano eleitoral, entenda que deve premiar a correta gestão fiscal, a boa gestão, a meritocracia. Para quê? Para que a gente tenha margem maior para investimento e, consequentemente... Mas por que isso não acontece? Na hora de premiar, muitas vezes, os estados ou os municípios premiados são aqueles onde a política pesou mais do que o fato do político ter feito o dever de casa. Há dados positivos. Eu me lembro que no ano da aprovação da lei, existia um estado que cumpria rigorosamente. Ainda não tinha lei, e se tivesse, o estado de São Paulo cumpria com Mário Covas. Era o governador e foi reeleito. Cumprindo a lei. Mas esse ano, já com uma dívida representando 54% da dívida, e é um colégio eleitoral grande, a prefeitura de São Paulo. No caso, é o estado de São Paulo. Então, nós observamos, fizemos um levantamento e observamos, não analisamos todas as prefeituras, mas chegamos à conclusão, na época, que 100 prefeituras, analisando a questão prefeituras, 100 prefeituras, se houvesse a lei de responsabilidade fiscal, ela não tinha sido aprovada ainda, e eu usei esse argumento, muitas reuniões lá, se houvesse uma lei, 100 prefeituras no Brasil, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, já estavam cumprindo a lei. Ou seja, o quadro não era escuro, no sentido de você não ter alternativa. Não, ninguém vai cumprir isso nunca. Milhares de artigos foram escritos dizendo é uma lei que não pega. No Brasil, isso não vai ser cumprido. Pegou, tem 13 anos, mas no Congresso, que é mais ou menos o mesmo que está aí, no Congresso foi aprovada por 380 votos a 86 contra. Veja você, uma negociação aberta, transparente, feita dentro de um bom argumento, consegue que o Congresso aprove. Ou seja, a lei é um freio para que o político não ultrapasse o limite. É, um freio, e um freio desse ABS, desse moderno, que freia mesmo. Que freia mesmo. Às vezes dá uma rateada, mas a gente tem que estar atento para evitar que socorra. E cobrar dos tribunais de contas. Perfeitamente. Bom, olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre política. Como é que anda a nossa política, o que vai acontecer em 2014. Joaquim Francisco volta, né? Vai disputar, não vai disputar, e vamos fazer uma análise do nosso futuro. É rapidinho, não sai daí.
O ponto de vista de hoje debate a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui no estúdio eu recebo o ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco. E o senhor acredita que para o ano, né? A gente já está falando já há vários meses sobre as eleições de 2014. O senhor acredita que o governo federal possa tirar vantagem, já que a presidenta vai voltar atrás, aí pelo menos deu sinais de voltar atrás e não aprovar a lei complementar da própria lei de responsabilidade fiscal? Eu acho que nós começamos, infelizmente, muito cedo esse debate de eleições. O ideal seria que a questão eleitoral fosse discutida, no mínimo, no ano da eleição. Já faz 8 meses que essa questão está sendo colocada. Mas eu creio que já há uma massa crítica em relação à lei, em relação aos perigos da eleição, em relação a esses corações largos que ocorrem em ano eleitoral, e haverá digamos assim, um acompanhamento muito crítico de qualquer tentativa de utilizar, digamos, o afrouxamento fiscal, a falta de responsabilidade de gestão em relação à eleição. Eu torço positivamente para que essa capacidade, digamos, de educação para a cidadania do povo brasileiro, que tenha evoluído positivamente. Eu sou otimista nessa questão e que nós não vamos ver você que já houve um recuo. Não é comum você ter uma lei complementar aprovada, ferindo uma outra lei e praticamente 8, 10 dias depois... Isso certamente é para não criar antipatia junto aos governadores, aos prefeitos... E receio da classificação de grau de investimento do Brasil cair. Aí você tem crescimento pequeno, não é? Você tem carência de recursos para investimento, inflação ameaçando o teto da meta, então você não se sente. E ainda o perigo do grau, né, de investimento cair, então, ou seja, os temores são maiores do que aquela sensação de liberdade de infringir a lei. Eu acho que aí há um controle. Bom, os partidos ainda não definiram quais são seus candidatos, até ainda porque falta muito tempo, faltam vários meses para chegar a esse momento. Mas já tem surgido vários nomes e isso já tem provocado debates, polêmicas. O senhor acredita que os nomes que vão estar aí para disputa são esses aí ou poderemos ter novidades? Eu acho que ainda pode ter novidade. Você observa, por exemplo, no quadro da presidencial. Eu acho que o governador de Pernambuco, merecidamente, oferece condições objetivas para disputar pelo que está fazendo, pela experiência que acumulou. Mas, por outro lado, eu não vejo a questão de São Paulo, né? É um estado poderoso da federação que praticamente sempre esteve presente nas sucessões e está de lado. Está aí o Serra disputando com o Aécio. E diz que não disputa, mas disputa. Então, eu não sei se São Paulo vai ficar de fora. Ainda pode ter um cenário nacional diferente do que está aí, na minha opinião. E nos cenários estaduais, não é? Mas Serra parece ser meio... Assim, a imagem está desgastada, não? Sim, mas é paulista, não é? E São Paulo não costuma ficar fora das sucessões. Hoje a eleição estaria favorável ao PT com a reeleição de Dilma, da presidenta Dilma? Os indicadores, eleição... Para você analisar com o coração, você analisa da maneira que quiser. Do ponto de vista objetivo, é uma senhora que tem uma experiência enorme, que orienta e baliza os políticos, chama-se Dona Pesquisa. Essa que está aí dizendo, olha, há no momento uma preferência, já houve oscilação para baixo, agora está havendo uma pequena oscilação para cima. Por outro lado, o governador de Pernambuco não tem o nível de conhecimento no eleitorado que tem o presidente da República, não é? Com a mídia permanente no dia a dia. Isso ainda falta todo esse trabalho de divulgação de marketing nacional, né, que vai ter que ser um investimento 11 grande. 11 meses. Então há todo um processo aí de fermentação, na minha opinião, positivo no sentido de você questionar as grandes metas. Eu acho que poderia se eleger, vamos dizer assim, se é que se pode, eleger que essa seria a primeira eleição para presidente da República efetivamente programática. Vamos aproveitar esses 10 meses, 11 meses, já começou tão cedo, para discutir o país.
discutir investimento, discutir qualidade, discutir inserção no cenário internacional, discutir se nós estamos certos com essa política externa brasileira, né? Ou mesmo Focada, a política né? interna, a economia tem tantos probleminhas que são crônicos e que parece que os políticos têm medo de tocar no assunto, que é uma ferida Então, profunda. seria um momento, já que se começou tão cedo, que se tire o proveito disso, não é? Todos os fóruns que tiver, nas universidades, nas escolas, onde for, chamar as pessoas para participar do debate. O senhor acredita que o PT cresceu com essa onda de prisões, a decisão do Supremo Tribunal de prender aí os corruptos, os envolvidos no mensalão, foi um ponto a favor para o PT, embora os presos, acusados, os réus, estejam ligados ao PT? Eu acho que, se você analisar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, foi um grande ganho para o país, porque todo mundo imaginava que ninguém seria preso. Então houve um fato concreto positivo, que foi este fato. Do ponto de vista eleitoral, daqui a 10 meses, eu não sei se esse fato terá algum tipo de força eleitoral. A repetição desses fatos é quase diária. Então há uma certa banalização do profano, né? Porque você repete essa semana, a semana que vem. É muito comum você encontrar num restaurante, encontrar numa livraria, num lugar, o pessoal debatendo. E essa semana, qual foi o escândalo da semana? Mas, essa semana foi. Foi aquele problema tal, foi o problema qual. Né? Tem um efeito benéfico, essa efervescência, porque você faz com que o sol penetre nos subterrâneos, mas ao mesmo tempo você cria digamos assim, um fato do dia a dia. Todo dia se repete isso, toda semana. Você não diria que o brasileiro está cansado, né? Virou rotina viver com os escândalos. Com os escândalos. E aí, às vezes, essa massa crítica, essa capacidade de indignar-se. Felizmente, houve recentemente aquelas grandes manifestações de rua, não é? Grandes manifestações, milhares de pessoas, de repente vem esses black bloc aí, né? Um grupo de marginais que interferem no processo e recolheu todo mundo para casa. Eu não sei quem está por trás desse pessoal. Eu fico às vezes perguntando. Você observa uma rua com 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, de repente todo mundo se recolhe, porque você tem medo. Porque, na realidade, não há ninguém protestando, é você com a máscara que arrebentando tudo que vê pela frente. Porque já se dizia muito no Congresso, a gente até, às vezes, durante alguns mandatos que eu tive, que Niemeyer bolou aqueles 2 ouvidos, né? Ali era um ouvido para ouvir o eco da rua. Pense numa coisa para incomodar o ouvido do político. O político, ele jamais pode dar as costas para a rua. Não, pode não. O ouvido, pense, a rua quando começa a ferver, o político fica pensando como é que ele deve agir e tal. Isso era uma grande manifestação, mas de repente pegaram um cotonete, esses black bloc, com esse cotonete irresponsável, enfiou naquele ouvido ali. Eu acho que foi uma tentativa de parar. Porque não é possível que você te imagine que uma manifestação de 100, 200 pessoas seja mais válida do que de 1 milhão pacificamente na rua. Não faz sentido. Ou faz sentido e eu não estou entendendo qual é o sentido. Qual é o sentido? E qual o futuro político de Pernambuco? Dá para a gente começar a desenhar, a pensar? O governador daí vai, né, ao que tudo indica, sair candidato, vai estar se preparando para entregar o governo, para poder se dedicar à campanha. Alguns nomes começam a surgir, mas ainda é muito cedo para os partidos baterem o martelo. Sem dúvida que o governador será uma peça decisiva. O candidato do governador, ninguém sabe ainda quem é, talvez até nem ele saiba ou já sabe e não diz que ele tem uma grande experiência política, então ele vai conduzir esse processo com muita habilidade. Mas será um forte candidato. Já tem o senador Armando Monteiro, colocou a candidatura dele praticamente colocada, né? Passou-se até um período aí, 4 meses, eu estou vendo, eu estou analisando, mas agora o palco está surgindo de uma maneira mais aberta. Então, Pernambuco teve avanços significativos, né, na área industrial, na área social, etc. Tudo isso vai ser submetido ao contraditório. Mas os nomes que surgiram até agora, pelo menos assim, de alguns dos partidos mais fortes, parece que os candidatos ou os pré-candidatos, eles têm o mesmo perfil. Surgiram aí alguns nomes, mas você não tem, né, no cenário nacional, você já tem o nome de Dilma, você tem o Aécio, tem Eduardo Campos. Já estão no cenário nacional. No cenário estadual, você tem Armando Monteiro,
alguma cogitação aí do nome do Fernando Bezerra Coelho. Né, pelas credenciais que tem, e alguns secretários do governador que estão sendo cogitados, mas num conjunto de nomes. Não tem nenhuma diretriz, pelo menos eu não sei se é porque eu não estou no dia a dia, né? Dia a dia. O fato político estou mais voltado para a advocacia, não estou participando da atividade política. Mas mesmo assim, com a experiência que o senhor tem, eu gostaria de saber o seguinte: qual que é a expectativa, o que o eleitor, o que o povo pernambucano, e principalmente aquele que vai às urnas no próximo ano, o que ele pode esperar? Ele tem que começar a se preparar desde já, né? Tem que começar. A coisa mais aí eu digo, a coisa mais irritante, e me permita os que vão chegar no dia desse jeito, mas eu vou dizer que estou irritado, é o que chegar faltando 8 dias para a eleição. Eu não sei, eu nem sabia que tinha eleição. Não se admite isso. Você sabe que tem eleição no Brasil de 2 em 2 anos, há muitos anos que tem, de 2 em 2 anos. Daqui a 11 meses vai ter uma eleição. Há 10 meses, há 9 meses, há 8 meses. Quando faltar um mês, pelo menos dedique 5 minutos por dia para discutir com o outro. Para poder saber quem votar. Para saber em quem votar, se o cara tem ficha limpa. Na realidade, desse já é bom começar pensando no nome. Para quando chegar no dia da eleição, já aconteceu muito isso comigo. Eu já disputei muitas eleições. Chega no dia, lá no colégio tal, no colégio qual, você está na porta do colégio. Eleição hoje, eu não estou sabendo ainda em quem votar. Amigo velho, presta atenção, não é possível. Como é que você pode querer mudar uma sociedade? Como é que você pode querer avançar? Como é que você pode querer... E se você tem o direito de escolher, aquilo é um direito seu. E você chega no dia, não sei não. A gente não pode deixar o país simplesmente na mão daqueles que vão governar. Porque são como nós, falhos, né, cometem erros. Então, para evitar isso... Claro que você não vai ter certeza se você vai escolher efetivamente o melhor. Exato. Mas você vai conversar com o seu vizinho, vai conversar com o taxista, vai conversar com a dona de casa. E vai chegar mais informado. Coisas... Presta atenção. Exato. Você não presta atenção quando vai para o cinema, porque não presta atenção na eleição. Exato. Ex-governador, o nosso papo está agradável, mas infelizmente o tempo chegou ao fim. A gente ainda vamos fazer vários programas, espero que o senhor possa estar aqui de volta e a gente começar a ir analisando, né, o que vai acontecer, tanto em termos da economia, dos investimentos, no nosso estado principalmente, e o quadro político. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais e você pode participar. Envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote os endereços eletrônicos facebook.com/programa Ponto de Vista e pelo Twitter, deixe o seu recado em @PontoDeVista4. Uma ótima noite de sábado para você, um excelente domingo e até o próximo fim de semana. Você gostou do programa? Assista ao Ponto de Vista em primeira mão na TV Tribuna, todos os sábados às 5h50 da tarde. E eu estou esperando por você. TV Tribuna, o canal da gente.